Fala, minha gente! Bom dia, tudo bem por aí? Eu aqui espero que sim. Muito obrigado por me receberem na sua casa, no seu trabalho. Um bom almoço para você. E vamos juntos até 1h15 da tarde, que tem muita informação aqui no SBT. A partir de agora, as notícias de Santa Catarina. Vamos aos destaques de hoje. Secretaria de Saúde do Estado investiga a morte de um bebê de 2 meses no Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. Então é muito triste para uma mãe escutar que outra mãe está sofrendo igual. E daqui a pouco outra, Maria Sofia, vai acontecer a mesma coisa e assim vai, gente. Até quando a gente vai ter que ver o filho da gente numa caixa de madeira? Até quando? Não é justo. Mais uma morte investigada no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Você vai ver a situação dos leitos de UTI na rede infantil aqui em Santa Catarina. Uma preocupação antiga. Você confere também confusão no trânsito aqui no nosso estado. Um vídeo mostra carros na contramão e manobras perigosas. Pois é, tudo isso no meio de muitas pessoas. Já, todos os detalhes. Frio nesta quarta-feira, geada na Serra Catarinense, estragos com vendaval no oeste. A gente mostra daqui a pouco. E hoje, no SCC Esporte, você confere os melhores momentos da vitória do Brasil sobre o Uruguai na Copa América Feminina. Estamos no ar. Vamos lá, minha gente, deixa eu liberar já o nosso WhatsApp, logo no começo aqui do SCC Meio Dia, para você participar com a gente aqui. Mande a sua opinião, a sua sugestão de reportagem, o canal para você fazer denúncias. Está aqui, o WhatsApp do SCC Meio Dia. Vamos lá, que tem muita informação para você. Como é que fica o tempo hoje, Fernando Machado? Abra a janela lá fora, eu quero ver a praia de Palmas, 4 Ilhas. Olha aí, ó, como é que tá o dia lá fora, a grande Florianópolis. O amanhecer desta quarta-feira foi de sol e muitas nuvens em Santa Catarina. Pois é, mais frio, hein? Em algumas cidades do litoral e do Planalto Norte, o dia começou com frio e chuva. No decorrer do dia, Fernando Machado, como é que fica? O mapa está mostrando para você. Tem chance de chuva também no oeste do estado. As temperaturas devem continuar amenas. É mais friozinho, perto do que a gente estava vivendo na semana passada. As máximas não passam dos 20 graus hoje. Dá uma olhada como é que fica a sua cidade, a sua região, sul do estado, máximas de 15, Grande Florianópolis, 16, no norte, 18, Vale, Serra e Planalto Norte, máximas de 14, meio oeste, 15 e oeste, aí um pouquinho mais quente, 20 graus de máxima. Um morador de Criciúma ficou ferido após o apartamento onde ele mora pegar fogo. Você vai vendo comigo as imagens de agora há pouco, 11h33 da manhã. O incêndio aconteceu bem no centro da cidade. Olha só como é que ficou a destruição. Agora eu tenho imagem ao vivo para você, direto do local. Olha só a janela. Que ficou destruída por causa do fogo. Agora já imagens ao vivo. 11h33, o Kaique Guede me chama direto do local deste incêndio em um apartamento que assustou os moradores de Criciúma. Como é que está o morador neste momento, hein, Kaique? Olá, Fernando, todos que assistem o SCC Meio Dia, imagem da janela, até mesmo por se tratar de um prédio, um local tão movimentado aqui de Criciúma, que é a Avenida Centenário, bem na região central da cidade, assusta pelo que poderia ter acontecido além desse incêndio. É claro que lamentamos o morador que precisou ser levado ao hospital com ferimentos, ele que sofreu queimaduras durante este incêndio, mas apenas ele, não houve outras vítimas. O incêndio que ele ficou restrito a um quarto aí de aproximadamente 9 metros quadrados deste apartamento, bem aqui na região central de Criciúma, e outras pessoas que também precisaram de atendimento médico foram policiais que atenderam essa ocorrência logo de início, porque uma guarnição estava passando aqui próximo pelo local e percebeu, notou a grande quantidade de fumaça saindo deste apartamento. Rapidamente, é claro, veio até aqui, várias outras viaturas vieram depois, só que esses policiais que pegaram o início da ocorrência, eles acabaram aí, por causa da fumaça tóxica, sofrendo com dor de cabeça, vômitos também.
e dificuldade de respirar devido, como eu falei, à inalação da fumaça tóxica. O Corpo de Bombeiros pronta e rapidamente solucionou o problema, fez a extinção do incêndio e agora a gente vai ver uma fala do subcomandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Criciúma. Olha só como foi esse trabalho. Inicialmente deslocou o nosso chefe de socorro, que deu o primeiro atendimento, a primeira resposta, fazendo com que a vítima, felizmente, naquele momento já se encontrava fora da edificação, sendo atendida pelo Serviço Móvel de Atendimento à Urgência, o SAMU. Em continuidade, nós iniciamos as buscas naquela edificação por possíveis outras vítimas também. Na sequência, nós conseguimos debelar o incêndio, combater o incêndio, deixando ele restrito em apenas um cômodo da edificação, fazendo com que a gente conseguisse, então, nesse momento, obter o controle e evitar que esse incêndio se propagasse por toda a edificação. Logo que nós chegamos aqui, antes de entrarmos ao vivo, alguns bombeiros estavam saindo do prédio, provavelmente fazendo a perícia, que é o que está em processo, é o que está acontecendo agora. E, claro, a unidade ela fica isolada à disposição desse trabalho para saber o que aconteceu de fato. Voltamos ao estúdio, Fernando. Obrigado, Kaique Guede, pela informação. Incêndio em Criciúma, apartamento, e o Kaique mostrando pra gente ao vivo. De Criciúma já vou para o oeste, porque também tem incêndio por lá. Eu tenho a imagem ao vivo, a reportagem do SBT mostrando pra gente. Pode encher a tela aí o que sobrou, O que sobrou deste incêndio. Imagens ao vivo para você, Chapecó na sua tela, o nosso Felipe Bastos vem agora com todos os detalhes deste incêndio que assustou os moradores do bairro Maria Gorete, lá em Chapecó. As chamas se alastraram rapidamente e os bombeiros tiveram dificuldades para controlar e apagar este incêndio. Felipe Bastos, conta pra gente todos os detalhes. Feridos nesta ocorrência, Felipe? Olha, Fernando, bom dia para ti, a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Por sorte, ninguém se machucou aí nesse incêndio de grandes proporções. Os bombeiros foram acionados aí por volta das 4h30 da tarde dessa terça-feira, até aqui na rua São Francisco, no bairro Maria Gorete, em Chapecó, para controlar as chamas que atingiram esse depósito, que fica bem nos fundos dessa residência aqui. O depósito ficou completamente destruído. Nós tentamos conversar agora pela manhã com o proprietário aqui do terreno, mas ele não está em casa, viu? Ele foi até os bombeiros e a polícia para fazer o boletim de ocorrência. Mas a gente vai conversar agora com uma moradora aqui bem próxima a essa residência, a dona Arcelina, que foi a primeira que viu esse incêndio, a primeira moradora que viu aqui. Se assustou com as chamas, dona Arcelina. O que foi que a senhora viu ontem à tarde? Bom dia. Ontem à tarde eu estava fazendo meu serviço, peguei o rastelo e fui rastelar uma sujeira lá atrás da casa. E quando eu vi, tinha estralo e o cachorrinho meu estava no portão acuando. Eu peguei o rastelo, deixei o bar de lá e vim atender o que era, que o cachorrinho estava brabo, E aqueles estralos. Cheguei ali, o fogo já estava crescido, já estava bem forte o fogo. E daí eu comecei a chamar, gritar para os vizinhos. A senhora chegou a se assustar quando viu a altura das chamas? E quando eu vi aquilo lá, mas eu vi de vereda, que era numa casa, E daí aquela senhora que veio aqui, que eu não conheço, que ela parou, daí viu que eu estava assustada. Aí eu disse para ela, mas olha lá, está queimando uma casa lá para trás, mas não sabia que era o depósito, Pensei que era alguma casa ali atrás. Aí agarrei e chamei os vizinhos, e ninguém me atendeu. Aí eu chamei Fábio, e nada do Fábio. Eu digo, o Fábio não está em casa, que é o dono, Daí, e eu com o rastelo na mão, e daí, correndo aqui, aí daí eu olhei, eu vi que era o depósito, Daí eu disse, é o depósito do quarto. Daí o Fábio saiu bem correndo de lá e pegou e com a mão nos portões. Tá certo, obrigado então a dona Arcelina, ela que viu tudo aqui, Fernando, ficou bastante assustada com esse depósito que ficou completamente destruído. Ninguém se machucou na hora desse incêndio, Fernando, mas para encerrar a nossa participação por aqui, as duas casas que ficam ao lado desse terreno, elas também foram atingidas. É claro que os estragos foram bem menores, mas o depósito, que era de madeira, ficou completamente destruído. A gente volta ao estúdio do SCC Meio Dia. Obrigado, Felipe Bastos.
Vamos seguir com informação até 1h15 da tarde. Secretaria de Estado da Saúde investiga a morte de um bebê. Pois é, no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Já a segunda morte que passa a ser investigada pela Secretaria de Estado da Saúde e a denúncia por parte dos familiares é falta de leitos de UTI. Neste momento, de acordo com a última atualização da própria Secretaria, apenas um leito de UTI neonatal disponível no estado. Taxa de ocupação de 95%. A pergunta que a Secretaria de Saúde vai responder agora é: essa criança morreu por falta do leito ou, de fato, as complicações de saúde que a levaram à morte já não teriam condições de serem remediadas com este leito de UTI? É um assunto muito forte, que dói na gente. Mais uma criança morrendo em Santa Catarina e os pais denunciando. O fato é esse: a criança perdendo a vida e os pais denunciando a falta de estrutura, a falta de leitos de UTI. A gente ouviu uma das mães. Então é muito triste para uma mãe escutar que outra mãe está sofrendo igual. E daqui a pouco outra Maria Sofia vai acontecer a mesma coisa e assim vai, gente. Até quando a gente vai ter que ver o filho da gente numa caixa de madeira? Até quando? Não é justo. Essa é uma das mães, viu, que perderam os filhos aqui em Santa Catarina no último mês e que estão denunciando a falta de estrutura, a falta de leito de UTI. Este assunto já já. A Morgana acompanhou agora pela manhã a movimentação no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Vai contar pra gente em instantes o que teria provocado a morte desta criança, a segunda, e também a situação dos leitos de UTI. A Secretaria de Estado da Saúde vai estar com a gente aqui em entrevista com o secretário para a gente entender o que está acontecendo. Uma taxa de ocupação de leitos de UTI em 99%. Hoje, uma vaga disponível, de acordo com a última atualização. Este assunto que dói na gente, mas que precisa ser trazido à tona, até para que as famílias tenham a possibilidade de dar a versão delas e cobrarem por mais estrutura na saúde pública. É já já. Vamos para Joinville. O Luiz Felipe está comigo aqui, tem mais informações sobre uma operação, a Operação Acalento, que está sendo realizada hoje em todos os estados brasileiros para combater crimes contra crianças e adolescentes. Na região norte catarinense, como é que essa operação está acontecendo, Luiz? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia, 11h43. É um prazer ter a sua audiência. Exatamente, Fernando, como você ressaltou, essa operação acontece em todos os estados brasileiros e esse dia 13 de julho foi escolhido como o dia D ao combate a crimes contra a criança e o adolescente. Aqui em Joinville, 2 pessoas já foram presas nessa operação. Uma delas, um homem de 37 anos, foi preso no Jardim Paraíso por conta de crime de estupro de vulnerável. Nós estamos em contato com a DPCAM, que está à frente dessa operação, e acabaram de nos informar que uma outra prisão ocorreu por estupro, dessa vez não por criança e adolescente, mas sim um homem de 26 anos que foi preso no bairro Costa e Silva, que teria estuprado uma mulher que seria sua ex-namorada. A operação está ocorrendo e nós estamos em contato direto para passar para vocês que estão assistindo o SCC Meio-Dia todas as atualizações dessa operação. Eu volto contigo no estúdio, Fernando. Obrigado, Luiz. Obrigado pela informação. Vem comigo. Olha só essa imagem que está preocupando. A polícia está investigando racha no meio da comunidade. Tá vendo? Olha aí. Aqui em Santa Catarina, ali no canto, uma praça. E aí os veículos rodando no entorno dessa praça, onde famílias estão curtindo, viu? O espaço de lazer, inclusive com um cachorrinho ali, hein? E os moradores desta cidade aqui em Santa Catarina assistindo tudo. Os carros passando em alta velocidade, um racha. A gente já viu que essa história não termina bem, hein?
essa história não termina bem. Olha ali, ó, em alta velocidade, os sujeitos fazendo manobras perigosas. Eu vou contar pra você já, volta aqui. Confusão, você vai ver daqui a pouquinho esta situação aqui no SCC Meio-Dia. Vamos em frente? Vamos em frente porque tem muita informação por aqui. Eu vou falar agora 15 minutos faltando para o meio-dia, 15 para o meio-dia, mais um aumento, minha gente. Desta vez na conta de água. Vai ficar mais caro. Inclusive, eu preparei uma tela aqui para mostrar para o pessoal de casa, mas antes da tela, vem para cá, Tiago Pires, com todas as informações, direto da Casan. Vai aumentar quanto, hein, Tiagão? Qual o peso deste reajuste para o consumidor? Diga lá, bom dia. Bom dia, Fernando. O peso é de 16,01%. Este reajuste, depois de 18 meses de congelamento, por conta, é claro, da pandemia, está acontecendo com o índice do preço ao consumidor, né, o IPCA, 16,01%. Como tu bem colocou, existe aí na tela, e Fernando, se puder liberar já para a gente soltar para o pessoal, para ter uma ideia, porque esse índice de aumento será não só sobre o metro cúbico, mas também sobre a taxa fixa deste consumo. Por exemplo, o valor que antes era de R$ 30,24, com este aumento na taxa fixa, que era de R$ 30,24, vai para R$ 35,08, ou seja, esse será o aumento na taxa fixa. O aumento também, como disse, será no metro cúbico. Vamos fazer uma conta aí, o consumidor, aí 58%, de acordo com a Casan, 58% da população, dos consumidores, utilizam a taxa mínima, que é até 10 metros cúbicos. Ou seja, antes quem pagava aí de consumo por volta de R$ 20,10, agora vai pagar R$ 23,30. No final das contas, quem usa aí até 10 metros cúbicos vai pagar no final do mês R$ 58,38. Cerca de R$ 8,00 a mais vai dar para esse 58% da população, né, que utiliza essa taxa mínima aí do consumo de água. Nós ouvimos o diretor comercial da Casan, o Giovanni Pickler. Ele falou pra gente aí quem serão os mais afetados com esse aumento. Vamos ouvir. Tem um acréscimo bastante grande naquele cliente que gasta, no nosso usuário que gasta muita água. Então, a gente pede, né, sempre pede, que o usuário gaste aquilo dentro daquilo que pode ser consumido, o mínimo possível. Fernando, aí está o Giovanni Pickler dando essa informação. Agora, pergunta, quando vai começar a valer? Já está valendo. O consumidor vai sentir esta diferença já na próxima fatura. São essas informações, depois de 18 meses congelado, chegou a hora do aumento, 16,01%, Fernando. Boa, Tiagão, obrigado pela informação aqui no SBT. Aumento na água. Obrigado, Tiago. Informação vale para toda Santa Catarina. Vem comigo. Duas crianças, presta atenção nessa história. Duas crianças denunciaram o vizinho por estupro sexual. Foi aqui em Santa Catarina. Abuso sexual. Eu falei estupro sexual, me perdoem. Por abuso sexual. Elas reportaram como a prática de abuso era cometida por este vizinho. Foi aqui em Santa Catarina. Foi em São Miguel do Oeste, por isso o Felipe Bastos é quem está de volta comigo aqui no SBT com os detalhes desta informação. Diga lá, os detalhes, como essas crianças denunciaram e o que aconteceu com esse vizinho, hein, Felipe? Olha, Fernando, mais um caso aí revoltante aqui da região oeste, extremo oeste do estado. A denúncia, então, chegou até os policiais no começo da tarde dessa terça-feira. Quando, de acordo com informações da própria polícia, quando o pai dessas crianças soube que elas estavam sendo abusadas sexualmente pelo vizinho, ele foi até a casa desse homem com uma faca. Olha a tragédia que poderia ter acontecido aí nessa situação. Ele foi então tirar satisfação por que esse homem estava praticando esses abusos contra os filhos desse homem. E esse vizinho, inclusive, Fernando, ele foi encaminhado para a delegacia, também as outras pessoas envolvidas, só que como não houve flagrante, foi todo mundo ouvido e liberado. As crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar, exames médicos também já estão sendo realizados para comprovar se houve ou não a prática do estupro de vulnerável, o abuso sexual. E é claro que agora a gente vai continuar acompanhando toda essa situação lamentável que aconteceu em São Miguel do Oeste, mas vale ressaltar mais uma vez, Fernando,
a denúncia. Importante nesse caso que as crianças foram ouvidas, fizeram a denúncia e, é claro, a gente vai continuar acompanhando todas as investigações desse caso que aconteceu em São Miguel do Oeste. Fernando. É mais um caso suspeito de estupro em investigação aqui no estado. Felipe, obrigado pela sua participação. Olha só essa história. Você trabalha, dá duro, 8 horas por dia, não é mesmo? O sonho de comprar o carrinho. Aí você vai lá, dá uma entradinha, dá um carrinho mais velho que você tem na garagem, dá uma pedalada aí em 48, né? 60. Sai de lá com o carnezinho, né? Desse tamanho, eu sei bem como é que é. Realizou o sonho. Hoje eu vou andar com o meu carro novo. Vou pra festa, vou pro shopping, vou dar uma volta. Vou jantar fora. Estaciona o carro. Quando você volta, não tem mais carro nenhum. A bandidagem levou. Aí é que entra o esquema. Começa o processo de adulteração das placas para o carro continuar rodando. E tem operação em Santa Catarina contra esta prática, é o GAECO, viu, minha gente? Que está fazendo uma operação chamada de 60 segundos, que busca desarticular, acabar, prender uma organização criminosa por receptação e adulteração de placa e furto de veículos. Olha o trabalho do GAECO, quanta gente junta, hein? Olha quanta gente junta nesta operação. Suelen Skelsen comigo, a informação aqui no SBT para toda Santa Catarina. O resultado desta operação, hein, Suelen? É isso mesmo, Fernando. Essa operação deflagrada pelo GAECO começou na manhã de hoje aqui em Blumenau e já está acontecendo em 11 cidades do estado. As investigações contam com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar e tramita na Promotoria de Justiça e Vara Criminal aqui de Blumenau. O objetivo foi desarticular as ações de uma organização criminosa responsável por furtar carros de luxo e também crimes como receptação e adulteração de placa. O coordenador do GAECO conversou com a gente. Confira o que ele disse. Investigação essa em que se apura e se investiga uma organização criminosa especializada na prática de furto de veículos de luxo, em especial caminhonetes, em que se investigam também os crimes correlatos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo. Nessa operação de hoje, então, foram cumpridos 26 mandados de prisão e 60 mandados de busca e apreensão. E continuamos, então, ainda no decorrer do dia de hoje, com os trabalhos a fim de colher elementos aí para a apuração de todas essas infrações penais. São mais de 300 agentes, então, atuando em várias cidades aqui do estado. Estão sendo cumpridos mais de 20 mandados de prisão e mais de 60 mandados de busca e apreensão. O nome dessa operação é 60 Segundos, que é uma alusão ao apelido de um dos investigados dessa operação. E ele tem apelido também porque é um tempo que ele consegue furtar um carro e também de um filme, né? O Ladrão de Veículos, que foi retratado em um filme que se chama 60 Segundos. Então a gente segue acompanhando todos os detalhes dessa operação que já começou na manhã de hoje aqui em Blumenau e em mais 10 cidades aqui do nosso estado e que deve continuar ao longo do dia de hoje. Eu volto com você, Fernando. Tem que prender essa cacalhada, né? O cidadão vai lá, compra o carrinho, o bandido leva, troca a placa e continua usando. Obrigado, Suelen Skelsen, pela sua participação. Operação do GAECO, muito bom, para recuperar os carros furtados e prender esta quadrilha. A família sai de casa toda empolgada, leva até o cachorro para passear na praça. Presta atenção nessa história. E aí encontram lá esta família, estes integrantes desta família, outros vizinhos encontram lá na praça. É uma reunião da comunidade em um ambiente de lazer, de tranquilidade. Não nesta cidade do sul do estado. Olha só o que aconteceu agora, 6 minutos faltando para o meio-dia. Você confere comigo agora aqui na tela do SBT. Racha no meio da pracinha, pô. Os caras estão de brincadeira. A família ali curtindo o lazer, não é mesmo? Curtindo com um cachorrinho, encontra ali os amigos, os outros moradores e lá vem o safado com um carro em alta velocidade fazendo manobras perigosas. Eu tenho áudio, olha só o desespero desta comunidade. Pode colocar no ar. Joga bem no vídeo, joga bem no vídeo. Viaja, filho, deixa, filho. Vai embora, meu bagulho pra dentro, filho. Quer que ele atravesse aqui, meu filho? Vem, Dudu, entra pra dentro. Entra pra dentro.
Tá filmando, filma tudo isso aí, ó. O mano falou que a irmã 5 minutos faltando para o meio-dia. Esse caso aconteceu aqui em Santa Catarina. Tava todo mundo ali na pracinha, tranquilo da vida, curtindo a noite. E aí, estes sem vergonhas passam fazendo racha no meio da praça. Olha, a segunda causa que mais mata por acidentes no Brasil, por violência, né, é afogamentos. A primeira causa que mais mata de forma violenta é acidente, por causa de safados como este que você está vendo no vídeo. Estes que vocês estão vendo na tela fazendo racha. O Kaique Goede está comigo porque essa história vem do sul do estado. É isso mesmo. Em que cidade que isso aconteceu, hein, Kaique? Diga lá. Olá, Fernando. Capivari de Baixo. Foi na cidade de Capivari de Baixo onde tudo isso, as imagens realmente, elas, mais do que impressionantes, elas assustam quem assiste, né? Você bem falou ali o que poderia ter acontecido se um desses carros perdesse o controle, não é mesmo? Agora acontece o seguinte, a polícia já identificou um dos proprietários desse veículo, porque um desses dois carros que aparecem aí nas imagens foi encontrado pela polícia totalmente destruído, abandonado e no meio da rua, Fernando, no meio da rua. O cara pegou, largou o carro ali. É claro que por meio da placa, documentação, a polícia identificou já este condutor e também removeu o carro até o pátio. Como que essa história começou? A polícia ela foi acionada por pessoas que estavam neste local e presenciaram dois homens até então bastante alterados e eles estavam discutindo muito. Aí depois, quando a polícia chegou no local, começou a conversar com as pessoas para entender o que houve, soube que estes dois homens eles teriam entrado em dois carros diferentes e aí saído em alta velocidade. Depois, como eu acabei de falar, um desses carros foi encontrado totalmente destruído e é claro que a polícia continua procurando pelo proprietário, pelo segundo carro envolvido nesta situação. Tudo isso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, mas a repercussão foi muito grande na internet também. Imagina, esse vídeo circulou demais, as pessoas ali muito assustadas diante de toda essa situação, e o caso agora ele segue para investigação e a polícia em um comunicado deixou claro que não vai tolerar novas atitudes como esta na cidade de Capivari de Baixo. O cerco vai fechar, hein, Fernando? Volto contigo. Situação que vem do sul do estado. Olha isso, olha isso. Olha o desespero da comunidade. A polícia está procurando agora os responsáveis por este racha. Safados. Quando um sujeito desse provoca um acidente, né? Provoca um acidente, mata um inocente, vai querer responder em liberdade um sujeito desse. Obrigado, Kaique, pela sua participação. É desesperador, é desesperador. Os carros passando em alta velocidade, fazendo manobras perigosas na pracinha de Capivari de Baixo. 2 minutos. Vem comigo. 2 minutos faltando para o meio-dia. Muito obrigado para você que abre a sua casa para as notícias aqui do SBT. Olha só o depoimento de uma das mães. Agora, em menos de um mês, 2 mães perderam os filhos e estão denunciando a falta de leitos de UTI na rede pública infantil. Olha só o que uma dessas mães falou com a nossa repórter Morgana. Então é muito triste para uma mãe escutar que outra mãe está sofrendo igual. E daqui a pouco outra, Maria Sofia, vai acontecer a mesma coisa e assim vai, gente. Até quando a gente vai ter que ver o filho da gente numa caixa de madeira? Até quando? Não é justo. Esse assunto é muito sério. Se você acompanha aqui o jornalismo do SBT, do SCC 10, lá no nosso portal, você já percebeu que a gente está cobrando as autoridades há bastante tempo por este reforço na saúde pública infantil, especialmente quando a gente fala de leitos de UTI. Não é de hoje que a taxa de ocupação vem aumentando. De acordo com a última atualização, apenas um leito disponível em todo o estado. Região Sul, delicadíssima a situação no Hospital Infantil Santa Catarina. A gente vem mostrando isso ao longo das últimas semanas. Não é de hoje. Infelizmente, nas últimas horas, mais uma morte. Uma criança perdeu a vida no Hospital Infantil Joana de Guzmão nas últimas horas
E a família está denunciando falta de estrutura, leitos de UTI. Por isso, daqui a pouco, o secretário de Estado da Saúde vai estar com a gente aqui no SBT, ao vivo, para explicar o que está sendo feito para reforçar esta estrutura, para que crianças não fiquem sem atendimento. É já já. Por conta desta entrevista, minha gente, Cláudio Prisco Paraíso, que hoje fala de Udo Deller, vai chegar mais cedo aqui, por volta de 15:45. Então você que tem o costume de assistir o Prisco, sempre no mesmo horário, 13h, já avisa todo mundo em casa aí, coloca no grupo do WhatsApp, porque a gente sabe, tá pegando fogo os bastidores da política e o Prisco vai chegar mais cedo hoje, por volta de 15:45. Aqui está, pode encher a tela, olha aí, ó, o almoço do governador Carlos Moisés com o MDB. Você tá vendo, ao lado do governador, o ex-prefeito de Joinville, o empresário Udo Deller. Bem encaminhada a chapa. Governador Carlos Moisés para a reeleição com Udo de vice. Cláudio Prisco vai explicar para a gente toda esta costura. Hoje mais cedo, 15:45. Atenção para o assunto que vem da Serra Catarinense. Atenção, produtores rurais. Nós estamos mostrando aqui a interdição em áreas lá na Coxilha Rica por parte do IBAMA. Não pode nem plantar nem colher. Você viu aqui no SBT. Claro que existe uma grande mobilização para entender. O IBAMA está dizendo que a área é irregular, que não poderia receber aí, né, plantações. Os agricultores, lideranças políticas, têm outra ideia, outra visão com relação a isso. As autoridades, inclusive, estão se mobilizando para liberar essas terras para a colheita daquilo que já está lá, prontinho para ser retirado da terra. Deixa eu conversar com a nossa Cláudia Pleite, que tem todos os detalhes, porque autoridades catarinenses estão buscando em Brasília agora, inclusive reunião para hoje, atenção, buscando em Brasília uma solução. Diga lá, Cláudia, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Isso mesmo. Depois de uma semana aí dessa operação do IBAMA que aconteceu na Coxilha Rica, que notificou e embargou terras aí de alguns produtores daquela região, agora autoridades aqui da região, né, daqui da cidade de Lages e também da região, se reúnem para buscar ajuda junto ao Ministério do Meio Ambiente em Brasília. Olha, na tarde dessa terça-feira, representantes aqui dos produtores, prefeitos também da região, se reuniram na Mures aqui para discutir sobre essa mobilização. Isso porque hoje à tarde, às 16 horas, o prefeito aqui de Lages, Antônio Seron, o presidente do Sindicato Rural de Lages, Márcio Pamplona, também o secretário de Agricultura de Lages, o Tiago Cordeiro, junto com os senadores e também com deputados, estão se reunindo, então, hoje às 16 horas, com o ministro do Meio Ambiente lá em Brasília, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Eles buscam reverter, né, a situação daquelas notificações e dos embargos nessas terras. O Márcio Pamplona, que é presidente do Sindicato Rural aqui de Lages, ele enviou um vídeo pra gente lá de Brasília, falando um pouquinho de como que eles buscam reverter aí essas notificações junto ao Ministério. Vamos assistir. Um desrespeito ao Código Estadual do Meio Ambiente, ao próprio Código Florestal Brasileiro, né? Quando produtores foram notificados por fazerem áreas de agricultura nas nossas propriedades. Isso foi uma atitude totalmente ilegal por parte do IBAMA e que nós temos consciência e confiamos que iremos converter aqui em Brasília junto ao ministro. O prefeito de Lages, Antônio Seron, também se manifestou sobre isso. Ele também explicou, né, que se juntam aí várias autoridades para buscar de alguma forma que o ministro entenda aqui as solicitações desses produtores. Vamos assistir. Nós estamos convidando também lideranças nossas aqui da região para que a gente possa levar uma representatividade e podermos, com elementos, com dados, com justificativas, convencer o IBAMA, através do ministro do Meio Ambiente, da necessidade urgente da paralisação dessas ações que estão sendo feitas pelos fiscais do IBAMA e que Santa Catarina e essa região toda elas possam continuar vivendo, trabalhando, produzindo.
Fernando, como o prefeito falou, estão indo junto com eles técnicos, engenheiros, aí, agrônomos que fizeram já em 2018 um estudo sobre as terras aqui da Coxilha Rica, né, mostrando, né, que elas podem ser, que as plantações não são irregulares, digamos assim. Então esses técnicos e esses engenheiros estão novamente junto nessa reunião de hoje à tarde. Eu volto contigo, Fernando. Cláudia Pleite, obrigado pela informação. Brasília, hein? Autoridades da Serra em Brasília. Hoje tem reunião com o ministro para tentar liberar as áreas lá da Coxilha Rica. A gente acompanhando o SCC de olho nessa informação importante para toda a produção rural em Santa Catarina. É ou não é? Para a agricultura catarinense. Interfere sim. Obrigado, Cláudia, pelas informações. 12:05. Obrigado pela sua companhia. O Cleiton Ramos está aqui, hein? Passou aqui 5:07 da manhã. Tem primeiro impacto aqui na tela do SBT para toda Santa Catarina. Você já acorda super bem informado. 7:20 tem ela, a Cibele Fávero, com o SCC News. E claro, 24 horas por dia, você já sabe, o Portal da Notícia em Santa Catarina, o SCC10. Olha aí, você que está precisando cuidar da saúde e ter mais qualidade de vida. A Farmacese está com um movimento que vai te inspirar a fazer isso. Quer ver? Saúde, bem-estar e acolhimento. É só ir a uma Farmacese para receber as orientações de um farmacêutico sobre cuidados para viver bem. E você ainda pode realizar um desafio ali mesmo na farmácia e colocar em prática o que aprendeu e ganhar um brinde. Essa campanha vai até agosto e ainda dá tempo de participar. Se inspire nesse movimento. Saúde, bem-estar e acolhimento. E a Farmacese também sabe que cada real importa para quem valoriza o próprio trabalho. Por isso, o Convênio Farmacese oferece vários benefícios para você economizar. Você ganha descontos exclusivos em milhares de medicamentos válidos para toda a família. E no convênio Desconto em Folha, você ainda tem 45 dias para começar a pagar. É bom ou não é? Se você ainda não é conveniado, solicite no RH da sua empresa o convênio da Farmacese. Não tem custo para a empresa, viu? Mas vale muito para a sua saúde. Farmacese, faz por você, faz por todos. SCC Meio-Dia, até 1h15 da tarde. Vamos embora. O Eloy que está comigo aqui na câmera 2. Grande Eloy. Vamos lá, informação na sua tela. Traz o Luiz Felipe para cá, porque é o seguinte. Aconteceu no norte do estado um peixe diferente, marlim azul. Vê comigo, Luiz Felipe. O pessoal de casa já está acompanhando na tela. Rapaz, isso é um bico, é? É um meio peixe, meio passarinho, que coisa é essa? Agora 12:07, diferente. Rapaz, é muito grande esse peixe. Eu não conhecia, não. O meu diretor aqui, ele é pescador. Mano, é raro esse peixe aqui em Santa Catarina, raríssimo. Ah, em alto mar, ele é peixe de alto mar, o Hermano tá contando pra mim aqui. Só que apareceu lá em São Francisco do Sul, rapaz, no norte do estado. E agora tá gerando curiosidade. O que esse peixe foi fazer em São Francisco do Sul, se ele é um peixe de alto mar? E agora? Rapaz, grande, hein? Grande. Se não tivesse a imagem aqui, eu ia falar que era história de pescador, viu, Luiz? Ah, apareceu um peixe gigante aqui. Um peixe gigante aqui em São Francisco. O povo ia falar, história de pescador esse negócio aí, hein? Mas tem a imagem que não deixa a gente mentir. E aí, conta pra gente essa história curiosa, ô Luiz. É isso mesmo, Fernando. Inclusive, o Hermano foi meu consultor para a gente conseguir dar essa notícia aqui. Essa pesquisa, essa captura aconteceu na cidade de São Francisco, na praia de Enseada. O peixe marlim azul, ele é encontrado mais na costa do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Por isso é raro ele ser encontrado aqui em Santa Catarina. Ele também tem o nome de peixe agulhão e agulhão de vela. E em São Francisco, esse peixe que vocês viram aí nas imagens, ele foi capturado, tinha aproximadamente 3 metros e 120 quilos. Foi capturado por essa família lá de São Francisco. E uma curiosidade, Fernando, que em 2020, pescadores da África do Sul fizeram a captura também do segundo maior peixe marlim da história, que já foi registrado. Mais de quase 700 quilos em uma pesca que foi realizada na costa da África. Um peixe realmente enorme, Fernando. Eu volto contigo aí no estúdio.
Rapaz, se eu dou de cara com esse negócio aí na água, eu vou achar que é um tubarão, viu? É um tubarão, uma baleia bicuda, né? A baleia que brigou com baleia e tá bicuda. Rapaz, peixe grande. Mostra de novo ali o de São Francisco. Esse aí é o que foi pescado lá, né? Esse aí é fora do Brasil. Agora trocou a imagem, 12:09. Esse é nosso. Esse é de São Francisco. São Francisco do Sul. Apareceu lá em São Chico. Peixão desse gigantesco. Obrigado, viu, meu caro Luiz Felipe, por esta curiosidade aqui no SCC Meio Dia. Vem pra cá, deixa eu chamar ela, Suelen Skelsen, na sua tela com a informação que vem da região do Vale. Hoje, minha gente, quase uma semana depois do incêndio que atingiu o galpão de 2 empresas, lembra? Aquele incêndio que durou quase um dia lá, o trabalho dos bombeiros. Olha aí, ó. Você está vendo comigo as imagens aéreas desta verdadeira tragédia. Pelo menos 2 galpões ficaram destruídos por conta deste incêndio. Foi difícil mesmo, viu, de controlar as chamas. A gente mostrou aqui o trabalho dos bombeiros. Bom, agora a gente tem novidade para você, porque tem rua interditada aí nesta região, que você já vê comigo na tela do SBT, justamente por conta dos escombros que sobraram lá e riscos de quedas desta estrutura. Direto do local, a Suelen Skelsen conta pra gente. Ó, dá pra ver lá, hein? Os escombros lá, parte da viga caindo, o muro e a ciclovia embaixo. Olha como já dá pra perceber ali, ó, que pedaços, né, da parede estão por ali prejudicando, né? Então, ó, também tem uma interdição. Diga lá, Suelen, que mudança no trânsito aí por conta deste incidente? Explica tudo pra gente. É isso mesmo, Fernando. O cenário aqui ainda é de destruição. Eu vou pedir para o Marcos mostrar. Ali é bem onde começou o incêndio. E esse risco, né, desse desabamento da estrutura dessas 2 empresas após esse incêndio de grandes proporções, é por conta desse risco que a rua Pomerode, aqui no bairro Salto do Norte, ficou interditada. Então, a Defesa Civil interditou o local. O incêndio aconteceu, então, na quinta-feira passada e atingiu esse galpão de uma empresa de bicicleta e uma fábrica de plástico. Os trabalhos duraram mais de 27 horas. Foram mais de 70 profissionais empenhados aqui na operação para combate às chamas, entre bombeiros, Defesa Civil, SAMAI, Guarda Municipal. E a operação foi bem delicada, porque o material dessas empresas, ele também é inflamável e acabou o fogo aí se alastrando ainda mais em vários bairros da nossa cidade. Deu para ver, então, o fogo, a fumaça. Inclusive, se você olhar bem certinho nas imagens, a gente consegue perceber também que ainda a gente consegue, depois de quase uma semana, ver a fumaça aqui no local. Essa rua que a gente está aqui agora, a rua Pomerode, agora que dá acesso a empresas, aos arredores aqui da empresa, está bloqueado, então, esse acesso. As pessoas precisam utilizar as rotas alternativas da BR-470. Então, a população que mora aqui está liberada para passar. Normalmente, eles já estão nas suas casas, mas a rua só vai ser liberada após a remoção completa, então, dessa parede, né, que está com risco de queda. O proprietário já foi notificado, então, para fazer essa demolição completa, então, da parede, mas enquanto isso não for feito, então, a rua vai permanecer bloqueada e as pessoas precisam procurar rotas alternativas. Suelen, reforça pra gente que rua é essa que você tá, o nome da rua... É a rua Pomerode, no bairro Salto do Norte. É bem ao redor dessas 2 empresas que ficam do lado uma da outra, onde aconteceu o incêndio. Agora o Marquinho Fernandes vai mostrando pra gente. E bem aqui onde a gente está agora... Sim, pode falar. Eu vou pedir para o Marcos mostrar aqui. Nesse outro lado aqui, a gente tem a BR-470, só para ter uma ideia, que dá acesso aqui à rua Pomerode. Então, esse é um acesso ao bairro Badenfurt, aqui pelo Salto do Norte. Então é importante que as pessoas usem a rota alternativa ali, que é da própria BR-470. Boa, Suelen. Vai pela 470, porque, ó, esses escombros aqui estão prejudicando o trânsito no espaço que foi destruído pelo fogo há uma semana. Imagens do nosso Marquinhos Fernandes mostrando pra gente mudanças no trânsito por lá. Obrigado, Suelen. Suelen Skelsen e Marquinhos Fernandes, a nossa dupla que tá lá na região do Vale. Giovana Pacheco, vem pra cá. O SCC10 me chamando com as notícias que não param lá no Portal da Notícia em Santa Catarina. SCC10, Giovana Pacheco na sua tela, conversando com Santa Catarina. Diga lá, o médico que estuprou uma mulher grávida e foi flagrado. Atualização deste caso pra gente agora. Esse caso que vem do Rio de Janeiro, que repercutiu em todo o Brasil. Ele violentava as mulheres enquanto elas estavam na mesa de parto.
O que tem de novo nessa história, hein, Giovana? Bom dia. Bom dia, Fernando. Então, ontem a gente falou, né, sobre a audiência de custódia do médico Giovanni Quintela Bezerra e agora a gente vai falar sobre o resultado dessa audiência. Ontem, a Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão preventiva dele. Esse tipo de prisão ela é decretada para garantir que o suspeito não cometa os crimes novamente. É como uma forma de garantir a ordem pública. Isso porque a polícia suspeita que ele tenha estuprado pelo menos mais 6 pacientes. E lá no portal SCC10 nós temos relatos de pacientes que passaram com ele há pouco tempo e prestaram depoimento para a polícia, Fernando. Pelo menos 6, hein, em investigação. Tá preso preventivamente agora. Mudando de assunto, Festival de Dança de Joinville. Dá pra ir de graça, Gia? É isso mesmo? Dá para ir de graça, Fernando. Nessa edição do festival, a organização está organizando para dar alguns ingressos de forma gratuita para usuários do cadastro único. Quem tiver interesse pode entrar lá no nosso portal para entrar e se cadastrar no site do festival. Para conseguir esse ingresso é preciso cumprir alguns requisitos, como a comprovação de renda e alguns outros detalhes. E aí é só entrar no nosso site para saber a data, o site do festival e todas essas informações. É scc10.com.br. É com você, Fernando. Obrigado, Gi. Obrigado. As notícias de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, scc10.com.br. Tchau, até uma próxima. Você confere as notícias em tempo real, 24 horas por dia, lá no nosso portal. Olha, você que está no centro de Florianópolis, alô, Felipe Schmidt, agulha para limpar? Fogão e chuveiro. Conhece essa, irmão? O pessoal de casa sabe, hein? O pessoal da Grande Florianópolis, olha o ouro, pago bem no ouro. Olha a meia, feminina, masculina, infantil. São as frases que a gente ouve quando passa pela Felipe Schmidt, a rua mais movimentada do comércio de Florianópolis. E presta atenção, porque esta semana tem programação no centro da capital catarinense. E não é só promoção, não. Não é só promoção, não. Treinamento para empresários, lazer para os consumidores e uma série de atividades para movimentar a nossa Felipe Schmidt. E você sabia, viu, que a rua Felipe Schmidt é um ponto tradicional histórico da cidade? É isso. Onde comprar, onde vender, tem de tudo lá. Pode rodar. Floripa, cidade criativa. Oferecimento ACIF, pulsar e prosperar Floripa. Basta andar um pouco pelo centro de Florianópolis para encontrar prédios históricos, dos mais antigos aos mais inovadores, como o Ceisa Center, marco do modernismo e até hoje o maior prédio comercial do estado, com 363 salas e circulação de quase 10 mil pessoas por dia. Perto dali, o calçadão da Felipe Schmidt reúne um conjunto arquitetônico digno de admiração. Construções que, com o passar do tempo, não perderam sua utilidade. Pelo contrário, vem se desenvolvendo com a cidade. Milenarmente, as pessoas vinham trocar os seus excedentes de produções agrícolas. Quem tinha trigo trocava por cevada, quem tinha lã trocava por couro. E a partir daí surgem núcleos. Esses núcleos são os primórdios das cidades, mas também pelo surgimento dos números e das medidas, porque precisava peso, metro, esse tipo de referência. O jornalista e escritor explica que a atividade comercial está diretamente ligada à fundação dos povoados. No caso da capital catarinense, a região também era rota importante para a navegação. A ilha tem uma posição estratégica em relação aos navios que na época iam para o sul do Brasil e para Montevidéu e Buenos Aires. Então eles paravam aqui para se abastecer de água, para ter limão a bordo, para combater o escorbuto e para pegar mantimentos de uma maneira geral. Então a origem da cidade tem tudo a ver com o comércio. Patrícia é exemplo de como os negócios são duradouros na ilha. Desde a infância, acompanha a loja de tecidos da família. O comércio é centenário e foi fundado por seu bisavô, um imigrante grego, em 1910. Uma pequena ilha na Grécia, cidade chamada Castellórizo. Ele veio para cá com a intenção de realmente estabelecer as raízes na ilha, Florianópolis. Uma parte da família, dos codicias, eles ficaram
né, no Paraná, desembarcaram em Paranaguá, mas ele gostou muito de Florianópolis, ele se identificou muito, achou que os traços daqui lembravam a Castelorizum, né, da onde ele nasceu. Hoje, advogada, ela concilia as profissões com orgulho e também viu muitas mudanças acontecerem no ramo e na cidade. Tu vê esse caminho todo, né? Mas o mais importante para mim, além dos tecidos, é realmente ter esse legado familiar, né? De ver essa família toda envolta no comércio, nas pessoas que nos visitavam aqui na empresa. Então é isso que movimenta, assim, isso que estimula a gente a continuar. Quem sempre acompanhou e está atenta ao setor é a ACIF. A Associação Empresarial de Florianópolis é atuante e investe no crescimento urbano e em parcerias com o poder público e a comunidade. A gente sente que os empresários estão se recuperando. Tem muitos setores que ainda carecem de um apoio, de uma retomada mais efetiva, porque a economia não é um botão de liga e desliga, né? Isso a gente falou muito durante a pandemia. Não adianta achar que nós vamos fechar tudo, deixar as pessoas em casa e daí depois a gente só liga um botão e as pessoas vão voltar. Mas aos poucos, sim, a gente vê uma retomada real acontecendo, né? É claro que estamos sofrendo muito com as questões inflacionárias e isso também afasta um pouquinho o consumidor das suas atividades tradicionais e regulares. O Dia do Comerciante é lembrado em todo o Brasil em 16 de julho. A data é comemorativa, mas já serviu como protesto para alertar sobre a alta de impostos e pedir por mais representatividade da categoria, por exemplo. Neste ano, depois dos efeitos da pandemia, a intenção é voltar a mobilizar o público e incentivar as vendas. Aqui em Florianópolis, serão 3 dias de atividades de conhecimento e lazer. Primeiro dia, 14 de julho, nós vamos ter a possibilidade de palestras, uma delas, por exemplo, sobre digitalização dos negócios, outra sobre a importância do registro de marcas e assim outras também que vão compor esse momento de palestras, um momento de conhecimento. Temos nos dias 15 e 16 muitas promoções, né, descontos que os comerciantes vão estar dando em função do Dia do Comerciante. E além disso, no dia 16 teremos atividades culturais para que as pessoas vão até o centro, até o comércio e convivam um pouquinho e tenham atratividades para levar a sua família e participar desse dia, que vai ter lá atividades culturais, apresentações, teremos também a banda da Polícia Militar, então uma série de eventos que a gente quer fomentar com o resgate dessa data histórica, o Dia do Comerciante, de 14 a 16 de julho, no centro de Florianópolis. O núcleo, o centro de uma cidade, inevitavelmente, em todo lugar do planeta, está associado ao comércio. É onde se reúnem as pessoas. A Felipe Schmidt e a Conselheiro Mafra sempre foi assim, embaixo uma loja, embaixo um comércio e em cima morava o comerciante, a família dele. Isso sempre foi assim, com o tempo foi mudando. É um sentimento verdadeiro, então é muito interessante ver como a gente acaba criando raízes muito além do que se imagina, sabe? É uma surpresa muito gratificante. A identidade da região é com o comércio, né? A gente sabe que hoje tem um potencial muito forte, inclusive, para a instalação de outros modais, como, por exemplo, da tecnologia, inclusive para incentivar ali a expansão do centro-leste, que a gente chama. Mas nessa região da Felipe Schmidt, ali a identidade muito forte está com o comerciante, com o comércio de rua, algo que a gente cada vez mais está resgatando também, a possibilidade desse convívio nos espaços públicos. E com o convívio no espaço público, a gente aumenta a segurança, melhora a mobilidade, tem uma nova vivência do nosso próprio território, da nossa querida cidade de Florianópolis. Coisa linda. Sabe que uma frase eu ouvi de um amigo na viagem da 8ª série? A gente foi viajar com a escola, meu amigo Júlio Panhan, vamos ir fazer compras. E aí ele falou o seguinte, vamos ir no supermercado que é aqui da cidade, de onde a gente estuda, para ajudar, né? E eu trago para vocês agora essa experiência que eu tive. Nós estávamos em outro estado, outra cidade, vamos comprar de quem é nosso. E eu digo para vocês, compre de quem está no teu bairro, do teu amigo, do teu vizinho, ajudar o comércio local. Isso é desenvolvimento para a cidade, o imposto fica ali, cresce, novas lojas vão abrindo, a concorrência faz que você tenha mais opção na hora da compra, diminui o preço, é bom para todo mundo. Vamos lá!
Vamos retomar nessa pandemia. Ê, meu povo, bom, até 1h15 você fica comigo aqui no SBT. Depois chega a turma do A Tarde é Nossa. Dei uma passadinha agora lá com o Laércio Botega. O programa tá legal demais. E já o A Tarde é Nossa vem para animar a sua tarde. Agora Sorridentes, tem um recado para você. Eu sempre tive os dentes bem tortos, né? Sempre foi bem tortinho desde criança. Tava sempre de cabeça baixa, mão no rosto, evitando o contato com as pessoas. Aí eu vim pra Sorridentes. Conheci o pessoal, eles foram super bacanas. Semana passada chegou o meu alinhador invisível. E eu tô extremamente ansiosa pra usar, porque se eu já tô apaixonada pelo meu sorriso agora, imagine depois que eu fizer o tratamento com ele. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. É isso aí, eu tô com a Sorridentes. A cada dia mais pessoas encontram na Sorridentes um novo motivo para sorrir. São mais de 500 clínicas com tudo para cuidar do seu sorriso. Ortodontia, implantes, clínica estética, exames. Na Sorridentes tudo é de primeira. Equipe qualificada, materiais certificados e tecnologia de ponta. Já são mais de 6 milhões de sorrisos transformados. O próximo pode ser o seu. É só agendar uma avaliação no site ou telefone que estão aí na sua tela. Sorridentes, sorriso de primeira e de verdade. Bora lá, meu povo, informação para você. É jornalismo até 1h15 da tarde aqui no SCC, conectado com você. Os fortes ventos que atingiram a região oeste do estado trouxeram prejuízos para moradores de Itá. Gente, uma escola e uma granja de suínos ficaram destelhadas. Olha só a destruição que vem lá da região oeste, Itá principalmente. Olha o vento, chegou a arrancar o telhado. Felipe Bastos. E aí, Felipe, os prejuízos já contabilizados? Olha, Fernando, a Defesa Civil ainda está contabilizando tudo isso aí, viu? Os fortes ventos, então, eles atingiram toda a região oeste do estado, vários municípios, mas estragos, como tu falou, foram na região de Itá. Por lá, boa parte do interior do município sofreu com esses estragos. Como a gente pode ver nas imagens enviadas pela própria Defesa Civil do município, houve destelhamento, então, parcial de uma escola, uma garagem de maquinários da Associação de Agricultores do município também foi destruída e parte do telhado de uma granja de suínos também veio abaixo por causa desses ventos. Ventos, Fernando, que chegaram a 80 km por hora lá no município. A boa notícia é que ninguém se machucou, ninguém saiu ferido aí por causa dessa ocorrência, mas é claro, vão ter que reconstruir aí depois de toda essa situação e desse susto que esses moradores acabaram sofrendo lá no interior de Itá. A gente volta ao estúdio do SCC Meio-Dia. Obrigado, Felipe Bastos. Agora tem a previsão do tempo. O amanhecer desta quarta-feira foi de muitas nuvens aqui em Santa Catarina. Em algumas cidades do litoral e do Planalto Norte, o dia começou com frio e chuva. Já em Bom Jardim da Serra, teve registro de geada. Em Chatela, o pasto branquinho agora pela manhã. E olha só que imagens, hein? No decorrer do dia, tem chance de chuva também no oeste do estado. As temperaturas devem continuar amenas. As máximas não passam dos 20 graus. Vai vendo como é que fica a sua região, começando pelo oeste, máximas de 20, meio oeste 15, Planalto Norte, Vale e Serra, máximas de 14. O pessoal de Lages chegou agora pela manhã aqui na TV falando o seguinte, tava frio, hein? 0 grau na Serra agora pela manhã. Vamos ver o sul, máximas de 15, não esquenta muito no sul não, vai estar friozinho. 16 na Grande Florianópolis e 18 na região norte do estado. Quinta-feira, bom, na quinta-feira, previsão de chuva durante a madrugada. E aí, quando o dia amanhece, em todas as regiões, continua a condição de chuva. Bom, no decorrer do dia, o tempo melhora e o sol vai aparecendo do meio da manhã para frente. E com ele, as temperaturas voltam a subir. As máximas ficam entre 16 e 22 graus.
como você já confere aqui nesta seleção de cidades, contemplando todas as regiões de Santa Catarina, na previsão do tempo do nosso SCC Meio-Dia. Bom, o frio deu ar da graça novamente. Depois daquele veranico que a gente teve nos últimos dias, o frio voltou aqui no estado. Na Serra, mais um dia gelado. Em São Joaquim, os termômetros marcaram 2,4 graus negativos. É isso mesmo. Mais de 2 graus negativos nesta manhã. E as baixas temperaturas, será que vão continuar nos próximos dias? É o que a gente vê agora na reportagem de Cláudia Plete. Campos branquinhos, muito gelo e paisagens de tirar o fôlego. Chegou a friaca do inverno na Serra Catarinense. Só em 2022 já foram 67 dias com geada e 42 dias com os termômetros marcando temperaturas negativas. Mas o inverno só chegou oficialmente no dia 21 de junho. E é por isso que agora os serranos esperam muitos dias de frio até setembro. Na manhã dessa terça-feira, o Vale do Caminhos da Neve, em São Joaquim, registrou 2,4 graus negativos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Outras cidades, como Urupema, Urubici e Bom Jardim da Serra, também registraram temperaturas abaixo de zero. Gostando ou não dessa friaca toda, o fato é que todo mundo precisa se agasalhar. E é aí que o comércio começa a vender. Não, o nosso inverno aí ele ajuda bastante, né? Até porque, que nem eu falei, a gente está com a promoção na jaqueta, a gente pretende vender tudo para trazer mais, né? Pelo fato de o frio aí ser até setembro, pelo que a gente estava se informando. Então, a gente sempre está trazendo novidade para estar também agradando o povo, né? O frio, ele aquece bastante o nosso comércio, né? É uma estação que a gente consegue fazer boas vendas aí. Tem bastante turista que vem para cá e passa, às vezes, comprar? Sim, tanto essas atrações que está tendo, agora como semana passada foi o Motoneve, a gente sempre espera bastante turista aqui na nossa região. E olha só, andando aqui pelo centro de Lages, nessa friaca dessa manhã, eu encontrei turistas de São Paulo. Pessoal, turistando por aqui, então, chegaram domingo aqui em Lages? Isso, domingo. E vieram para curtir o frio? Viemos pegar um pouquinho de frio aqui na Serra Catarinense, sim. E já encontraram hoje, então, o frio que vocês precisavam? Exatamente. Estava cansado do calor de São Paulo, viemos para cá. O que vocês vão curtir nos próximos dias? O que vocês vão fazer aí nos próximos dias? Qual que é o plano? Então, hoje é o nosso último dia em Lages. Daqui nós vamos para Gramado. Nós vamos ficar 4 dias em Gramado até o dia 18. Nós já curtimos bastante aqui a Serra Catarinense, desde domingo. E gostaram da Serra Catarinense? Muito boa, lindos lugares que nós fomos. Onde é que vocês visitaram mais? Vou pedir pro Gabriel. São Joaquim, qual mais, gente? Qual? Urubici, bem legais lugares, né? Tiramos várias fotos lindas e já queremos o retorno, hein? O ano que vem, o inverno, estamos aqui. De acordo com o CDL de Lages, com o frio, as vendas crescem cerca de 10%. Mas nesse ano, alguns fornecedores não conseguiram fazer a reposição de alguns produtos, principalmente casacos e jaquetas. Apesar disso, a expectativa é otimista. E os campos por aqui seguem branquinhos. 12h32. Gente, agora vou pedir atenção para você de casa, porque o assunto ele é muito forte, ele mexe com a gente, envolve criança. E qual o motivo? Por que, Fernando? Por que este assunto? Porque é papel fundamental nosso neste momento mostrar o que de fato está acontecendo e cobrar, em nome de famílias catarinenses, uma solução. Primeiro eu quero mostrar para você o registro do site da Secretaria de Estado da Saúde, a situação dos leitos de UTI neonatais, ou seja, UTI infantil aqui em Santa Catarina. Leitos pediátricos, como mostra essa tela pra gente. Hoje no estado são 118 leitos ativos, 117 estão ocupados, o que leva uma taxa de ocupação de 99,15%. De acordo com esta atualização, registro lá do site do governo, apenas um leito disponível em Santa Catarina. Todas as regiões praticamente com os leitos superlotados, e aí você vê aqui uma situação um pouco mais tranquila na região do Vale. Bom, mais uma criança morreu no Hospital Infantil Joana de Guzmão, Florianópolis, capital do estado, hospital que é referência para Santa Catarina no atendimento
infantil. Foi na madrugada desta segunda-feira. Este, minha gente, é o segundo caso que ganha repercussão em um mês. O hospital estava superlotado. É o que a gente vai mostrar agora na reportagem de Morgana Fernandes. Se eu pudesse trocar a minha vida pela dela, que no momento eu trocava, mas eu não pude fazer isso. Não pude. Sem conseguir segurar as lágrimas, a Samara, mãe da pequena Maria Sofia, conversou com a nossa equipe sobre a perda da filha. Exatamente um mês que eu perdi a Sofia. Eu estava em casa e eu recebi notícia que mais uma mãe está passando o que eu tô passando. Há um mês, a filha da Samara faleceu na enfermaria do Hospital Infantil Joana de Guzmão, na capital. Ia fazer um mês que ela estava nesse ida e volta, de hospital, ida e volta, com bronquiolite. Falta de ar, uma falta de ar. Daí a primeira vez a gente conseguiu ir para a UTI, que ela deu parada respiratória. Daí ela saiu bem, a gente foi pro quarto, mas ela saiu cansadinha ainda. Daí a gente foi para casa, daí a gente voltou de novo com falta de ar. Ela voltou com falta de ar de novo. Daí nisso a gente foi direto para um quarto. Já, a gente ficou primeiro na emergência e depois a gente foi para um quarto. Não tinha UTI. Na data em que a criança faleceu, quase todas as vagas de UTI pediátricas estavam ocupadas no estado, inclusive no hospital. Eles têm médicos maravilhosos que fazem de tudo que eles podem. Só que eles não têm suporte. Eles não têm suporte nenhum. Tentaram de tudo e não deu. E vaga no UTI não tinha, e tentava não tinha. Aí quando ela estava quase morrendo, eles conseguiram a vaga no UTI, só que não precisava mais. Eu já tinha perdido ela. Na ocasião, a Secretaria de Estado da Saúde não chegou a confirmar a relação da morte da criança com a falta de vagas. E foi indo, ela foi piorando. Eu vendo a situação da minha filha não podendo fazer nada. Eu queria pegar ela no colo e eu não podia, tirar ela daquilo ali, não podia. E eles vendo que eu tava ficando desesperada. E teve uma hora que eu segurando e cantando pra ela, ela olhou pra mim, respirou fundo e parou. Eu chamei Sofia. Sofia, olha pra mamãe. E ela voltou de novo. Daí eles pediu pra mim sair. Dali eu não vi mais a minha filha viva. Na última segunda-feira, outra criança de 2 anos faleceu também na emergência do Hospital Joana de Guzmão. A unidade continua lotada, quase 30 dias depois que a Samara perdeu a filha de 2 meses. Sobre o segundo óbito registrado na segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde informou por nota que a criança chegou em estado muito grave e foi levada diretamente para o atendimento de sala vermelha. A criança não foi encaminhada ao leito de UTI porque precisou de cuidados emergenciais e estabilização. Esta é uma conduta feita com pacientes em estado grave, que antes de serem encaminhados para o leito necessário, são atendidos direto na emergência para estabilização. O cenário de superlotação tem preocupado os pais. Porque às vezes ele está falta de ar, essas coisas, precisa ser internado na UTI, né? O caso dele, como é câncer, é mais difícil, né? Então daí como vai chegar ali e não ter onde colocar ele, né? É bem preocupante. Porque chega um momento que você vai ter que lançar a mão de uma UTI e você não vai ter, né? E aí é complicado porque saúde não espera, né? Principalmente pneumonia. É algo assim muito grave, né? Na terça-feira, os 29 leitos ativos do Hospital Joana de Guzmão estavam ocupados, sendo 3 de pacientes de Covid internados. Então é muito triste para uma mãe escutar que outra mãe está sofrendo igual. E daqui a pouco outra Maria Sofia vai acontecer a mesma coisa e assim vai, gente. Até quando a gente vai ter que ver o filho da gente numa caixa de madeira? Até quando? Não é justo. Ainda hoje, a gente vai ouvir o secretário de Estado da Saúde para entender o que está acontecendo no atendimento infantil em Santa Catarina. A minha opinião agora vai ser resguardada para a gente entender a versão do Estado. Fato é o seguinte: se a morte desta criança teve relação com a falta de um leito de UTI ou não, a secretaria vai investigar e é a resposta que a família está precisando. O que eu preciso destacar agora é um problema que nós já estamos dando luz aqui à sociedade há bastante tempo.
que é a falta de leitos em Santa Catarina. No sul, em Criciúma, o número de leitos disponíveis é gigantescamente menor do que o número de pessoas, de crianças que estavam aguardando nesta semana. O dobro de crianças estavam aguardando por um leito de UTI, dobro da quantidade de leitos disponíveis por lá. É isso que a gente tem que entender neste momento. Vai continuar do jeito que está? Um único leito disponível no estado, numa época em que as crianças visitam com mais frequência o hospital, que é o inverno. É isso que nós vamos questionar, antes de qualquer opinião, o secretário de Estado da Saúde, que vai ter que explicar o que está acontecendo e como essa situação será resolvida. Antes era a dívida milionária do Estado, de mais de 700 milhões. Problema resolvido. E agora? Eu vou voltar nesse assunto ainda hoje. Ainda hoje você vai conferir a política com Cláudio Prisco e o esporte com a Dominique. Mas é depois do intervalo. Esporte com ela, Dominique, boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde para você aí de casa. Vamos começar o esporte de hoje falando de seleção brasileira. As meninas do Brasil venceram as uruguaias por 3-0. O Brasil entrou em campo com pouca intensidade e demorou para conseguir engajar e furar o bloqueio das uruguaias. Mas a qualidade técnica da seleção se sobressaiu. O primeiro gol veio aos 32 minutos, quando Antônia fez uma ótima jogada individual e driblou duas jogadoras. Na sequência, cruzou rasteiro e a Adriana colocou a bola nas redes. No final do primeiro tempo, Debinha sozinha aumentou a vantagem. Na volta do intervalo, o Brasil veio embalado e marcou já os 2 minutos, outra vez com a Adriana. O Uruguai, no final da partida, ainda teve chance de marcar, mas a bola carimbou a trave. Fim de jogo, 3 para o Brasil, 0 para o Uruguai. A seleção volta a campo na próxima segunda-feira contra a Venezuela. Nessa terça-feira também teve jogo entre Argentina e Peru. A equipe da Argentina conseguiu sua primeira vitória na competição com a estreante equipe do Peru. O jogo terminou em uma goleada de 4-0. O primeiro gol veio na etapa inicial com Yamila Rodrigues. Já os outros 3 foram no segundo tempo, com Eliana, Florência e Érica. Pela Copa do Brasil, 2 equipes garantiram a vaga para as quartas. O Atlético Paranaense só precisava de um empate, mas venceu o Bahia de virada por 2-1. A outra equipe que garantiu a vaga foi o Fluminense, que venceu o Cruzeiro por 3-0. Agora, bora falar de surf? Laguna vai ser a sede da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Ondas Grandes. Os principais nomes do surf nacional vão estar na Praia do Cardoso e o Kaique já está aqui com a gente para contar um pouco mais dos detalhes, né, Kaique? Boa tarde! Muito boa tarde, Dominique, todos que assistem o SCC Esportes. Olha, eu queria estar nessa quarta-feira, mesmo que gelada, numa prainha, mas aqui em Criciúma não tem. O jeito foi achar aqui um lugar bonito para contar essa história muito legal, porque assim, surf já é massa, ondas grandes então nem se fala, aquela coisa surpreendente, enorme. Agora, quando a gente fala em um campeonato de ondas grandes, é muito diferente porque ele não tem uma data fixa. Simplesmente os competidores e toda a equipe da organização dependem de previsões de quando essa onda ela vai acontecer. Então, geralmente a previsão ela consegue passar uma certeza entre 10, 12 dias, que é quando eles começam a falar com os atletas. Ali a partir do 7º dia, quando há confirmação, a previsão ela continua se confirmando, aí os atletas recebem um chamado alerta amarelo, do tipo assim, olha, é muito provável que aconteça. Agora quem vai explicar para você aí de casa o que acontece depois disso é o Teco Padarates, presidente da Confederação Brasileira de Surf, e ele vai explicar como é isso. Olha só. Com 5 dias antes
do dia, que seria o dia do campeonato, é dado o sinal verde. Assim, todo mundo compra a passagem, pega o seu equipamento e toca para a Laguna. E quando chega em Laguna, já no dia do campeonato, o evento acontece em apenas um dia, né? São baterias de 6 atletas, daí tem quarta de final, semifinal e final. E é feito justamente para, assim, potencializar, né, a qualidade das ondas, porque uma ondulação desse tamanho, ela dura um dia no máximo, assim, enfrentando a costa. E nesse dia a gente tem que pegar o momento maior para as finais. E essa galera muito boa do surf de renome, como por exemplo Lucas Chumbo, Pedro Calado, Vini dos Santos, vão estar na Praia do Cardoso, em Laguna. A janela, como o Teco ele acabou de explicar, a janela ela abre a partir do dia 15 de julho agora. Só que tem uma coisa muito legal, porque assim, além desses nomes super reconhecidos, tem atletas locais. Serão 20 atletas com base em um ranking das competições, mais 4 atletas da região. Muito massa, não é mesmo, Domi? Volto contigo aí no estúdio. Muito massa mesmo, Kaique. Eu que gosto de surf, vou ficar esperando você trazer mais informações aqui pra gente dessa competição. E vamos continuar falando de surf, porque começou nessa terça-feira a 9ª etapa do Circuito Mundial. O campeonato está acontecendo em Jeffreys Bay, na África do Sul, e temos 7 representantes brasileiros na disputa. Agora a gente fala dos times catarinenses. Neste sábado, o Figueirense enfrenta o Botafogo de São Paulo, mas esse jogo teve polêmicas, já que a Polícia Militar pediu para mudar a data da partida por conta do rival Avaí jogar no mesmo dia na ressacada. A CBF não alterou a data das partidas, que vão continuar no mesmo dia. E o Barcelona anunciou agora pela manhã a contratação do atacante Rafinha. O jogador é conhecido pelo torcedor havaiano. A negociação foi fechada em torno de 8 milhões de euros. Olha só o vídeo dele, gravou hoje de manhã. Olá, culés, sou Rafinha e já estou em Barcelona. E com essa contratação, o atacante do Avaí o Avaí pode receber um entorno assim de 2,5 milhões de reais por causa do contrato. Rafinha tem sido destaque tanto na Premier League quanto na seleção brasileira. O esporte de hoje vai ficando por aqui e amanhã tem mais. Tchau, tchau, Fernando. Tchau, Dominique. Vamos seguir por aqui com outras informações. Olha, ainda hoje a gente traz a entrevista com o secretário de Estado da Saúde, que vai nos atender ao vivo. O assunto é a ocupação dos leitos de UTI pediátricos no nosso estado. Tudo isso por conta da segunda morte em um mês de uma criança aqui em Santa Catarina e a família, pela segunda vez, também denunciando a falta de estrutura, a falta de leitos. Já já a entrevista completa para você e ao vivo, hein? A gente ouvindo a Secretaria de Estado da Saúde. A pergunta é, o que vai ser feito para resolver a superlotação? Prisco com a gente aqui, tudo bem, Prisco? Boa tarde, Fernando. É um assunto que também, querendo ou não, doendo ou não na gente, envolve questões políticas, né, Prisco? Fernando, Santa Catarina tem aí uma super arrecadação. A receita está explodindo. É um boom. Então temos dinheiro para PIX, para prefeituras, convênios com municípios, emendas parlamentares, reajuste dos servidores estaduais nas diversas categorias. Temos recursos também, não podemos esquecer, R$500 bilhão, pouco mais, para bancar rodovias federais, cujas obras não são implementadas pela União. Agora não tem dinheiro para a saúde. Dívida que não existe mais de 700 milhões também. Pagaram os 750 milhões que ficaram, os recursos ficaram da administração passada, correto, que bom, e os investimentos na saúde. Isso vai custar muito caro na campanha à reeleição de Carlos Moisés, meu caro Fernando. Vamos lá, traz o MDB para a tela. Por falar em Carlos Moisés, vamos antes falar de antecessores dele. Luiz Henrique da Silveira e Cacildo Maldana. Olha só, que falta
que essa dupla tem feito para o MDB. O MDB está quase naufragando. Falta de comando, falta de liderança, falta de articulação. Cacildo era muito aquele animador que, com a sua fala mansa, conseguia acertar situações. Agora, Luiz Henrique da Silveira era quem dava as cartas, exímio articulador, fez com que o MDB fosse governador aí nos últimos 20 anos, por 2 mandatos, deu um mandato tampão para o MDBista Eduardo Moreira, deu um mandato tampão para o tucano Leonel Pavan, elegeu Paulo Bauer senador, Dário Berger senador, Raimundo Colombo 2 vezes governador, 1 vez senador em 2006. O homem arrumava a casa. E hoje o MDB está mais perdido do que cego em tiroteio, sentindo a falta de alguém que o conduza para o rumo certo. Próximo telão. Fernando, essa amizade próxima deixou de existir desde ontem. Colocamos aqui, ontem, que Antídio Lunelli poderia ficar tranquilo, porque a postura de Udo Deller seria no sentido de exigir uma lista tríplice, que seria encaminhada ao governador depois da convenção, na hipótese dos convencionais optarem pela reeleição de Carlos Moisés, no sentido de apoiá-la. E que ele, o Udo, não iria para a convenção. Mudou tudo. Não se sabe se persuadido pelos deputados estaduais, daí veio a alegação, não, a lista tríplice é constrangedora, porque daí o governador iria escolher um, sobrariam 2 deputados estaduais que complementariam a lista, ambos do Oeste. Conversa mole. Papo para boi dormir, nada disso. E o curioso, Fernando, é que esses 2 empresários vieram para a política pelas mãos de quem? Luiz Henrique. Luiz Henrique da Silveira. Udo 2 vezes prefeito de Joinville, Antídio igualmente. Udo não teve coragem de enfrentar as urnas em 2018. Não renunciou. Aquela conversa que já falei várias vezes, Eduardo Moreira e Mauro Mariani, que estavam rompidos, firmaram um pacto e disseram que iam à convenção. Aí Udo puxou o freio de arrumação. Coisa que não aconteceu com Antídio. Antídio renunciou há quase 3 anos. Ambos empresários que foram para a vida pública, ambos prefeitos de 2 mandatos e ambos da região norte. Era isso que os deputados queriam. Usar Udo Deller para rachar o norte, tentando enfraquecer o projeto de Antídio Lunelli. Algo absolutamente lamentável. Lá em 18, me recordo, já não queriam o Udo, que é um homem sério, botar ordem na casa do MDB, partido fisiológico, que gosta de algumas coisitas a mais, alguns de seus membros, lideranças. E agora a mesma coisa em relação ao Antídio. Também não querem Antídio para vir moralizar o partido. Prisco, você vai trocar de assunto agora? Não, é o mesmo assunto. Porque eu preciso te interromper. Claro. O secretário de Estado da Saúde está com a gente agora, ao vivo. Pode trazer ele aqui junto com a conversa com o Prisco. O Prisco também já comentou sobre este assunto. A Morgana está aparecendo na tela com o secretário de Estado da Saúde. Nós vamos repercutir agora a 2ª morte em menos de um mês de uma criança no hospital infantil e a superlotação dos leitos de UTI. Morgana, a partir de agora, SCC Meio-Dia contigo, as cobranças, as explicações, com você. Oi, Fernando, bom dia para quem está nos acompanhando. Há pouco a gente mostrou a reportagem, né, do relato da mãe e essa questão da lotação das UTIs pediátricas em Santa Catarina. A gente está aqui na Secretaria de Estado da Saúde para conversar com o secretário que prontamente nos atendeu. Secretário, primeiro queria te pedir um panorama de como estão as UTIs pediátricas aqui no estado. Tem dias que a gente vem acompanhando lotação de 100%. A que se deve esse aumento e como que está a situação hoje? Bom dia.
Olá, bom dia a todos os telespectadores. A situação começou a ser tensionada desde o início do mês de junho, por isso a decretação da situação de emergência, estabelecendo uma estratégia de ampliação de vacinação, ampliação de horários de atendimento e dias de atendimento da atenção básica dos postos de saúde e abertura de leitos de UTI. Vacinação e atenção básica pertencem a estratégias municipais de saúde, por isso nós estamos cofinanciando. E a ampliação dos leitos de UTI, nós chegamos a 99 leitos, e agora, no início do mês de agosto, o último grupo de leitos será aberto, nós já temos mais de 60 leitos abertos. A ocupação desses leitos varia muito de um dia para o outro. Para termos ideia, hoje, por volta das 10 horas da manhã, nós tínhamos 9 crianças em todo o estado aguardando. Então, agora, uma questão importante envolvendo Joana de Gusmão. Para quem nos assiste ter ideia, os 12 primeiros dias do mês de julho equivalem a todo o atendimento do mês de maio. Nós temos mais de 7.000 atendimentos. É uma situação complexa envolvendo vacinação, atenção básica em saúde e leitos hospitalares. Então, só nos 12 primeiros meses, nos 12 primeiros dias desse mês, né, a gente teve o equivalente ao mês passado. E, realmente, a gente vem noticiando filas de espera no hospital e agora 2 casos, né? Uma de uma criança que faleceu na segunda-feira, ali, enquanto estava na emergência, e há um mês também uma outra criança que veio a falecer. Esses falecimentos, secretária, a gente tem como atribuir uma relação com a superlotação nas UTIs que a gente vem enfrentando no Estado? Essa é a última questão que nós lamentamos muito, né? Infelizmente, afinal de contas, trabalhamos pela vida das pessoas, ela se dá pela gravidade da situação. Essa criança não foi a óbito aguardando leito de UTI, muito pelo contrário, ela foi recebida prontamente na emergência, atendida na emergência, seguiu para a sala prioritária dentro da emergência. Quando se começou um trabalho para a transferência dessa criança veio a óbito pela gravidade dela. Isso é importante que seja dito. Ela já tinha passado 2 vezes pela atenção básica, ela estava, inclusive, medicada com antibiótico e o caso era tão severo que não resistiu, infelizmente. Hoje a gente está com uma situação também parecida em Criciúma, né, secretário, com essa alta dos leitos. Nos outros pontos do Estado, como é que está essa situação, especificamente lá no Sul? Isso. Criciúma, o Hospital Materno Infantil Santa Catarina, a exemplo de Joana de Gusmão, tiveram o triplo de atendimentos durante esse final de semana. Nós montamos 2 forças-tarefas com os focos em aumentar espaços de atendimento, contratação de pessoal, redistribuição de equipamentos, compras emergenciais de produtos e, principalmente, um enlace feito com os prefeitos municipais da região, e assim nós fizemos no próprio domingo e na segunda-feira, para que nós tivéssemos a ampliação de serviços em postos de saúde, inclusive com um aporte financeiro do Estado complementar para que os municípios possam se instrumentalizar e que a gente possa ter uma rede de atendimento melhor. Mas eu, se me permitem, vou aproveitar esse momento, solicitar o engajamento da sociedade, que procurem unidades de vacinação e vacinem os seus filhos, porque o que nós temos na porta das emergências e na atenção básica são principalmente casos sazonais de inverno, tá? Exemplo do influenza, que tem adoecido as nossas crianças. Exatamente, né? As crianças ficaram muito tempo em casa, agora, né, a gente percebe esse aumento na procura pelo atendimento. E está chegando para a gente também uma pergunta do estúdio, do nosso comentarista Prisco Paraíso. Pode fazer a pergunta que a gente repassa para o secretário, Prisco. Morgana, seria o seguinte, estamos falando aí de aberturas emergenciais de leitos, não é isso que nós gostaríamos de saber, nem o catarinense. O que o governo Carlos Moisés fez em 3 anos e meio no que diz respeito a investimentos hospitalares? Bom, o Prisco perguntou a respeito dessas aberturas emergenciais, né, secretário? A gente está tendo agora, mas o que mais que foi feito nesses últimos 2 anos e o que está sendo feito a partir de agora? Quando a gente volta 2 anos atrás, é importante dizer que o sistema estava tensionado para adultos e não para crianças, que não eram os pacientes prioritários durante a Covid. Então, nos últimos 2 anos, foi feita uma grande ampliação de leitos no que diz respeito a leitos adultos, que era o que nós esperávamos. Essa questão sazonal de inverno, ela sempre foi experimentada pela rede hospitalar e a gente sempre ficou num limite prudencial. Mesmo assim, houveram aberturas de leitos de mais de 40% dos leitos que existiam, tanto neonatal como pediátrico. Mas, nesse momento, nós experimentamos uma questão, um somatório, devido à baixa imunização envolvendo vírus da influenza, envolvendo Covid e algumas regiões de Santa Catarina, a dengue. Então, todas essas questões competem pela mesma linha de atendimento, por isso que a gente enfrenta essa situação. Hoje tem reunião do governador, junto com os secretários de saúde, né, secretário? E para aqueles pais que ficaram apreensivos com essa situação, esses 2 casos que tiveram ali a perda dos filhos, né, o senhor disse que ainda há investigação, né, sobre relação com superlotação. O que vai ser feito da saúde? O que a gente pode dizer para esses pais, né, e para a população que está apreensiva com essa situação?
É um conjunto de fatores. Tá? Nós estamos com decretação de situação de emergência feito. Na linha hospitalar, nós estamos abrindo o máximo de leitos dentro das nossas unidades hospitalares. Nós temos 20 hospitais que se propuseram a abrir os leitos, por isso esses 99 leitos. Tá? Na rede de atenção básica, o Estado está entrando cofinanciando as ações. Nós disponibilizamos para os municípios mais de 30 milhões de reais para essa ação, tanto para a ação de vacinação como para a ação de postos de saúde. Então, essa é a estratégia que nós vamos levar, pelo menos até o final de agosto, estudando os números, as situações, se houver necessidade de incremento, será feito. No Joana de Guzmão e no Santa Catarina, em Criciúma, é que nós montamos operações diferenciadas pelo tensionamento da procura desses hospitais, com abertura de mais espaço, contratação de pessoal e compra de equipamento, como eu citei anteriormente. A nossa estratégia é, por determinação do governador, já nos próximos dias, nós temos uma capacidade instalada dessas 2 unidades hospitalares ampliadas para melhor atender as pessoas. Secretário, obrigada pelas informações, por atender o SCC. Fernando, volto contigo. Vamos lá, Morgana, segura um pouquinho aqui. São 2 casos específicos aqui. A morte da criança, e aí nós vamos aguardar a investigação. Segura o secretário ali, o secretário tem que ficar aqui. O seguinte, o caso da morte é uma coisa, investiga se de fato a criança morreu porque a complicação já estava agravada, não é mesmo? Ou foi por causa da falta de leito. E eu não vou entrar nesse mérito antes desta investigação. O segundo ponto é o seguinte, Morgana, não dá para só transferir a responsabilidade para a população que tem que vacinar, isso a gente já sabe. Todo ano é assim. E para os municípios Exato. também. E para os municípios. Não tem que transferir responsabilidade. Todo ano, o inverno aumenta. Eu estou aqui há 10 anos e há 10 anos eu falo a mesma coisa. Porque nos 12 primeiros dias do mês de julho o atendimento foi maior que maio. Isso é previsível, Prisco. Todo ano é a mesma situação. Porque o pai foi irresponsável, que não vacinou. A responsabilidade da saúde pública é do governo, que recebe para isso, através do nosso imposto. A pergunta é, daqui uns dias os leitos serão reforçados. Eu estou mostrando aqui, há semanas, a superlotação dos leitos de UTI. Não estou linkando com a morte da criança, porque isso precisa de investigação. Eu quero saber o seguinte, há semanas o problema da superlotação. Nos próximos dias vai aumentar. Próximos dias quando? O secretário já foi, Morgana? Ele está aí para responder ou não está? O secretário precisou sair, Fernando, ele conseguiu nos encaixar. Então pergunta e atender, isso para ele mas ali. é uma resposta que a gente vai continuar cobrando. Ok, sim. pergunta para ele deixar. quantos dias, quando, quantos leitos, quando e quantos leitos? Próximos dias, depois a gente conversa. Obrigado, parabéns pela entrevista. Parabéns pelo desabafo, Fernando, em tom de manifestação pertinente. O secretário bateu em retirada, né? E não respondeu, Fernando, a questão dos investimentos. O que o governo Carlos Moisés, quanto que teve de investimento hospitalar em 3 anos e meio? Eu gostaria de receber essa informação. É só correndo atrás do prejuízo para abrir leitos no afogadilho diante da situação caótica. Agora, não tem nem um mês, o governador foi ao Tribunal de Contas entregar um projeto de implantação de um complexo hospitalar em Santa Catarina. No final do mandato, isso tinha que ter sido feito lá atrás. Tem um hospital de Biguaçu feito, bancado pela prefeitura, com apoio também empresarial, está fechado, sabe por quê? Por falta de pessoal e de equipamentos. Por que o governo do estado não vai lá, vem a equipá-lo, contrata servidores e bota em funcionamento para desafogar aqui na Grande Florianópolis? Realmente, calcanhar de Aquiles para Carlos Moisés nesse contexto da saúde. Vamos voltar agora para o almoço do MDB. Muito bem. Onde nós estávamos, tia Cris? Essa é a próxima foto. Aí, todos sorridentes. Já haviam almoçado, sabe, Fernando? Mas o governador já está ali, ó. Tá enganando o estômago. Chegou tarde, os parlamentares já haviam almoçado, mas ele está se alimentando ao lado de Udo Deller. Próximo telão. Quando o acordo foi selado, todos muito felizes, animados. Essa foto ele não bateu com o Antídio Lunelli, quando o MDB, no seu diretório, o indicou para vice de Moisés. Não só não bateu a foto, como sequer citou
durante dias, durante uma semana, sequer citou o nome de Antídio. E o recebeu em audiência fechada, sem direito à foto, para dizer que não o queria. Ou seja, humilhou o MDB e ainda assim o MDB se sujeita a continuar insistindo com a tese da coligação. Convenção, tudo pode acontecer. É imprevisível. Mas, hoje, pela tendência, é a confirmação da candidatura de Antídio Lunelli. Ah, mas nós vamos escalar alguns líderes para ponderar a Antídio que, em nome da unidade, ele desista da candidatura. Ele desistiu. Em nome da unidade e da coesão. E o seu nome foi vetado. Repito, o cidadão renunciou a uma prefeitura de um município estratégico, não em Santa Catarina, no Brasil. Jaraguá do Sul. Próximo telão. O norte catarinense se antecipou e buscou uma liderança nova, íntegra, empreendedora e competente, e a encontrou em Antídio Lunelli para governar Santa Catarina. Gravação de Udo Deller, reconhecendo em Antídio o nome ao governo do Estado. Próximo telão. Pesquisa recente do partido mostrou que 80% do MDBista quer uma candidatura própria. Mais do que isso, 75% que nem todos ainda conhecem o nosso pré-candidato apoiam o Antídio. Esse é o nosso MDB. Deve ter mudado de opinião, porque aqui sustentava a tese da candidatura própria. Na presença também de Ivete Apel da Silveira, viúva de Luiz Henrique da Silveira, e do próprio Antídio. Isso tem 2, 3 meses. Nós botamos aqui no SCC Meio-Dia, Fernando, não só esse trecho, mas o trecho em que Udo dizia que Antídio será governador do Estado, porque é o melhor quadro e porque é do MDB. Vamos lá? Celso e Antídio. Muito bem. O papel de Celso Maldana será determinante. Ele sempre esteve com Antídio. Deixou de estar? Acredito que não. Porque com a reunião de ontem, Fernando, os deputados, o governador e o Udo dele, empurraram o Celso Maldana novamente para os braços de Antídio. Não tinha nenhum representante da executiva. O partido tomou uma decisão, fechou uma composição, sem ninguém da executiva estadual presente, sem comunicação nenhuma, atropelando todo mundo. O partido está se achando dono da situação. E isso vai repercutir muito mal nas bases. E Celso não terá outro caminho, a não ser, como pré-candidato ao Senado, apoiar a pré-candidatura de Antídio, sob pena de perder apoios das bases na sua pretensão de candidatura ao Senado. Sim. Próximo telão. Lá durante a reunião, sabe o que foi dito? Além dos deputados aqui presentes, 90% dos prefeitos, tinha lá um representando, todos os 90% dos prefeitos MDBistas, os deputados estaduais informaram o seguinte: os 2 ex-governadores, Paulo Afonso Vieira e Eduardo Pinho Moreira, apoiam essa solução. Também pudera. Eduardo foi empregado por Carlos Moisés no BRDE. Paulo Afonso, que era contra Moisés, ficou a favor, porque Antídio Lunelli é muito conservador, à direita, bolsonarista. Ambos estavam com Antídio lá atrás. Também vira casaca. Edinho Beijo, que é presidente interino do partido, sequer foi comunicado. Se foi, está aceitando todo esse processo. E já se sujeitou, então, ao projeto de Carlos Moisés. Vamos lá? Celso Maldana
ao lado do prefeito de São Lourenço do Oeste, que se licenciou para acompanhar Celso na sua peregrinação pela candidatura ao Senado. E para fechar, vamos mudar de assunto um pouquinho. Hoje é dia de frente, pode mudar, telão. Hoje é dia de Frente Popular. Frente Democrática de Esquerda escolheu o candidato ao governo. Será no final da tarde. Já falamos aqui dos 8 partidos, 7 fechados com o Décio Lima, ali ao centro do PT. Só o PSB socialista que quer Dário Berger. Só que o seu presidente, Cláudio Vinhati, que defende o nome de Dário Berger, não estará presente. Vai mandar representante, sabe por quê? Os dois embarcaram ontem para Brasília e tem um encontro hoje com Lula da Silva, antes da reunião aqui da capital. É a cartada final tentando sensibilizar Lula para que peça a retirada de Décio da disputa e Dário assuma a condição de candidato pela frente de esquerda. Se isso vai dar certo ou não, lá a Frânio Bopré, porque, para fechar, o pessoal largou uma nota, o pessoal estadual largou uma nota seguinte: a Frânio para o Senado, sem o que Rede e pessoal que estão federados deixam a frente de esquerda. Novidades amanhã sobre como vai ficar a situação da Frente Democrática. Depois da nossa cobrança aqui por datas e por informações de investimento em leitos de UTI, chegou a nota aqui, ó. Leitos de UTI, pediátrica e neonatal. Foram abertos 60. Pouco. Vão ser abertos mais 39. Pouco. E estão sendo abertos de forma escalonada. O prazo para isso, o prazo máximo para a abertura desses novos 39 é 30 de agosto. Agora veio uma data aqui, 30 de agosto. Esses leitos já teriam ter sido abertos antes da chegada do inverno. Faltou programação, faltou planejamento. O governo do Estado deve à população de Santa Catarina planejamento e ação efetiva no setor saúde. É com você, Fernando. Muito obrigado, Prisco. Agora tem intervalo. Obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta às 11h30 da manhã, se Deus quiser. Ele há de querer com as notícias de Santa Catarina. Agora vem aí o A Tarde é Nossa, 7h20 da noite. Tem SCC News e amanhã, 5:07, o primeiro impacto, o jornalismo do SCC. Lembre-se, você só é feliz porque quer. Cuide-se. Até amanhã.